Boa noite, amados, paz e graça. Estamos nós aqui novamente numa terça-feira, uma terça-feira muito especial, uma terça-feira que antecede um feriado, mas nós estamos aqui para poder compartilhar com você do grande amor de Cristo. Como é precioso falar algo tão especial, algo que pode mudar a tua vida, como mudou a nossa vida, não é, Margarete? A palavra de Deus mudou a nossa vida. E nós queremos compartilhar com você esta noite. Mas primeiramente eu quero estar orando por você, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa estar tocando no teu coração nesta noite tão especial. Senhor nosso Deus e amado Pai, é com gratidão, Senhor, que nós nos prostramos na tua presença nesta noite, para dizer muito obrigado, Pai, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos o teu amor, a tua soberania. Reconhecemos, Senhor, que tu tem teus braços abertos para poder cuidar de cada um de nós. E nessa noite nós colocamos todos que estão assistindo essa live em tuas mãos, as pessoas que assistiram, que vão assistir futuramente, possam ser abençoadas também. Que essa palavra fale a cada coração, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como de costume, o abraço da live para minhas netinhas, para a Sarinha lá em Videira, para a Laurinha lá em Curitiba. E abraçando minhas netas, se sinta abraçado você também pelo Espírito Santo de Deus. Hoje nós queremos continuar compartilhando um pouco daquilo que nós falamos na última semana. Na última semana nós recebemos um pedido, para que a gente pudesse estar falando sobre um texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, de 7 a 14. Mas nós fizemos em duas partes. Nós falamos a semana passada do 7 até o 12 e hoje nós queremos falar sobre o 13 e 14. Para que você possa entender um pouco mais desse amor tão precioso de Jesus, desse amor tão especial, aquele amor que ele dispensou por nós lá na cruz do Calvário. É algo que é transformador,
é algo que gera uma atitude diferente na nossa vida. E quando nós lemos o texto lá de Mateus, no versículo 7, a palavra de Deus, 7 e 8, ele falava, né, a questão de Jesus ensinando-nos a orar. Lembra que nós falamos que vem depois do capítulo 5 do Sermão do Monte, e quando chega no capítulo 6 ali, ele ensina a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, explicando para os seus discípulos como orar, essa oração modelo. E também no capítulo 7 ele continua ainda reforçando tudo isso que ele ensinou, desde o Sermão do Monte até nesse ponto do qual nós chegamos. E quando ele está falando no capítulo 7, nos versículos 7, 8 até o 11, ele está nos ensinando a como devemos buscar. O texto fala para nós: busquem, batam, peçam. É o que Jesus está falando para nós, para nos ensinar que as nossas petições serão alcançadas. E ele começa falando: peçam, busquem e batam. São 3 ações para que a gente possa viver uma vida diferente. Quando ele está falando do buscar, ele está falando para que a gente possa estar em todo o tempo vivendo uma vida diferente, né? Eu quero, antes de tudo, mandar um abraço aí para a Helenita, né? Para minha cunhada lá de Xanxerê. Mita, nós estamos continuando o estudo do qual tu pediu. Também para o meu filho Lucas, lá em Videira. Para o meu amigo Hudson, lá em Videira também. Pela Beth, minha cunhada em Curitiba. Pela minha filha Jori, a Marjorie, o Paulo e a Laura em Curitiba também. Quando eu falei do Lucas, estou falando da Mai, da Laurinha, da Sarinha, né? 2 netas e eu ainda confundo os nomes, imaginem, né? Então, um abraço também para a nossa querida irmã Lena, irmão Oséias, que Deus abençoe vocês ali em Itaiópolis. Continuando essa questão do pedir, do bater, Deus nos ensina a ter persistência. Quando ele fala busquem, está dizendo que o buscar é pedir e também agir, é incluir uma petição fervorosa ao Senhor. Quando ele fala em bater, ele está falando através da oração, que a gente possa bater e continuar clamando e pedindo com persistência. E essa persistência faz a gente uma pessoa diferente. Um abraço também para a irmã Sueli, para o irmão Sadi, que Deus os abençoe. Esse bater, essa perseverança. E o legal é que, além de ele nos ensinar a pedir, nos ensinar a buscar e nos ensinar a bater, ele dá uma promessa vinculada quando nós pedimos. Ele diz que quando nós pedimos, nós vamos receber. Quando nós pedimos, nós vamos receber. Pedi e dar-se-vos-á. Se você pedir, Deus vai te dar. E ele continua falando: buscai e achareis. Porque buscai-me de todo o coração. E ele fala também: batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não só tem promessas, mas ele realiza as promessas na nossa caminhada. O realizar essas promessas faz com que a gente viva uma vida totalmente diferente. Eu só queria relembrar um pouquinho do que nós estudamos a semana passada. E hoje a Margarete já vai iniciar com versículos 13 e 14 de Mateus, capítulo 7. Um abraço também para a irmã Elza, ali em Monte Castelo. Que Deus o abençoe. Boa noite a todos, graça e paz. Então, hoje os nossos versículos são Mateus 7, o 13 e o 14. E ele vai falar das 2 estradas. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela.
Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Né? Eu acho assim bem legal, esse aqui está finalizando, né, o Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre essas duas portas, e ele começa a dizer que a porta do mundo, a porta que o mundo abre, as coisas que o mundo oferece é grande, né? Ele coloca diante de nós duas alternativas. Ele nos dá, Deus é tão bom que ele nos dá a oportunidade de a gente poder escolher por onde nós queremos andar. E isso é feito de algumas situações, nós falamos na nossa linguagem, assim, quando nós estudamos teologia, que isso é folclórica, que isso é antagônica, ou seja, ali Jesus, ele está mostrando duas portas, às vezes ele fala em duas árvores, ele fala em dois caminhos, ele fala em dois fundamentos, né? Para as pessoas conseguirem entender direitinho o que é que ele quer dizer, o que é que ele quer nos mostrar. É para a gente, quando estar lendo a palavra de Deus, estar realmente prestando atenção nisso, estar imaginando um lugar. Tem até algumas figurinhas na internet que aparece assim vários caminhos, mas só um que conduz a Jesus, né? É para, quando fala duas portas, é para a gente imaginar realmente, é como se fosse um lugar e tivessem duas portas, uma porta pequenininha e uma porta grande. Se você pudesse imaginar isso, as crianças, eu gosto de trabalhar com as crianças porque elas ficam imaginando isso mesmo, né? E diz assim que entrem pela porta estreita, porque largo e amplo é o caminho que leva para a perdição. E realmente é assim mesmo, é dessa maneira, né, que acontece, é desse jeito. E hoje muito poucas pessoas querem entrar pelo caminho que realmente nos leva à salvação, que é Jesus, né? Jesus fala sobre a diferença do caminho largo, ele está mostrando, ele está falando que esse caminho que a nós muitas vezes parece tudo lindo, tudo maravilhoso, ele vai nos levar à perdição. Ele fala que quando nós vivemos com base somente nos nossos desejos, nos desejos do nosso coração, né? A gente pensa muitas vezes assim, mas eu desejo tanto isso, mas a palavra de Deus, a Bíblia, que é a nossa regra de fé, fala que enganoso é o coração do homem. E o nosso coração realmente é enganoso, porque às vezes você quer tanto uma coisa, aí você deseja tanto aquilo, que Jesus concede que aquilo seja para você, mas aí de repente já aquilo não tem mais valor para você, e já você começa a desejar outras coisas, porque o nosso coração é enganoso, ele nos engana. E Jesus está nos ensinando que é uma escolha muito séria que precisamos fazer. Uma escolha que se tornará uma finalidade eterna. Não é uma escolha para nós vivermos somente aqui, mas é uma escolha para nós vivermos para a nossa eternidade. Esse viver eterno. Também quero dar um abraço no Maurílio, lá em Araucária, na Camila, aqui em Papanduva. Que Deus abençoe vocês. Essa caminhada, esse caminhar eterno, Jesus está nos ensinando como nosso Criador, que ainda nós temos uma chance de um dia estar se colocando em sua presença. Nunca é tarde. A escolha do caminho. Por que nós falamos em portas? Por que Jesus mostra portas? As crianças, elas gostam muito de trabalhos lúdicos, né? Olhando, pegando na mão, e quando a gente fala em portas, uma porta grande e uma porta pequena, a gente fica imaginando como seria essa porta pequena, como seria essa porta grande. A gente vê as coisas que o mundo oferece, que o mundo nos proporciona, parecem que são coisas boas. Também quero mandar um abraço para a Vânia, lá de Braço do Norte. Que Deus te abençoe grandemente nesta noite. Essa porta, essa oportunidade que Deus está nos dando, muitas vezes você olha e fala, mas é tão pouco, é tão pequeno o caminho. Mas Jesus está mostrando que só há uma possibilidade para o nosso destino. E é apenas uma opção. Existem várias maneiras. Lá no livro de Provérbios, o sábio Salomão fala que para o homem parecem muitos caminhos,
mas o final são caminhos de mortes, porque há um caminho estreito como uma porta estreita, e há esse caminho largo também como uma porta larga. E Jesus está falando desses dois destinos, a vida ou a destruição. O caminho largo, ele leva para a destruição eterna. O caminho estreito ou a porta estreita, ela te leva na presença de Jesus. Ela faz com que você comece a entender que quem está no comando da tua vida. Por isso que ele diz, entrem pela porta estreita. O evangelho em si, né? Ele é um mandamento quando ele diz, arrependam-se e crê no Senhor Jesus Cristo. O evangelho sempre vem como um comando para que a gente obedeça. Ele vem nos dando uma ordem, não basta a gente estudar sobre a porta estreita se a gente não entender que quem é a porta é Jesus Cristo. Porque o inferno vai estar literalmente cheio de pessoas que até admiravam Jesus, mas não acreditavam nos seus ensinamentos. Seguiram o melhor caminho, aparentemente a porta mais ampla. A porta que leva à vida eterna é reconhecida como uma porta estreita. Isso não significa que é difícil tornar-se cristão, mas que há um único caminho que conduz à vida eterna com Deus e que poucos decidem andar com Ele. O único modo de chegar ao céu é crer em Jesus Cristo, porque apenas Ele morreu e ressuscitou por nossos pecados. Ele justificou-nos diante de Deus. Seguir os passos de Cristo pode não dar popularidade, mas é atitude verdadeira e correta. Precisamos agradecer a Deus por nos ter deixado essa palavra, né? Então, assim, a pessoa que segue a Cristo, ela não está buscando popularidade, não dá ibope servir a Cristo. Eu digo isso com toda certeza para vocês, né? A gente não fica buscando holofotes de pessoas, não fica buscando aplauso de pessoas. E servir a Cristo, ele não é um sacrifício. Entrar pela porta estreita não é difícil. Ele não exige um sacrifício, mas ele é sacrificial. Porque ali a gente vai renunciar os nossos desejos, a gente vai lutar contra a nossa própria natureza pecaminosa. E é isso que Jesus quer de nós. Então, entrar pela porta estreita é entender que nós vamos lutar contra o nosso eu, contra o nosso ego, né? A palavra de Deus conta a história de Naamã, né? Uhum. E é uma história, assim, muito linda, porque ali Deus usa um profeta, usa o profeta Eliseu, ele usa uma menina que era serviçal no palácio de Naamã, né? E assim, e ele faz com que ele vá naquele rio e que ele veja que ele não é nada e que Cristo é tudo, né? Quando pede para mergulhar 7 vezes, porque na primeira vez Jesus não podia ter feito um milagre e ter acabado com a lepra que ele tinha sido acometido? Não, podia, porque ele é Deus, mas ele queria que Naamã entendesse esse sacrifício de sacrificar o meu eu, né? Quando o meu eu quer ser maior do que as coisas do Senhor. Isso é a porta larga, o caminho largo, o fundamento errado. Aquela árvore que traz frutos, que produz frutos, mas frutos para a nossa morte e não para a vida eterna. E nós temos que tomar cuidados com isso. Porque muitas vezes o nosso eu quer sobressair a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente fala na nossa vontade e não na vontade do Senhor, né? Uhum. O caminho largo, ele é aquele caminho amplo, aquele caminho que parece muito legal, né? Tudo é bom, tudo é bonito, as coisas acontecem de uma forma mais tranquila, eu não preciso me submeter à autoridade de um Senhor, eu não preciso estar pautado numa palavra. O caminho estreito, a Bíblia é um manual de instrução, mas o caminho amplo, o caminho largo, o caminho do pecado que conduz à destruição, ele aparece muito bom. E o pecado, ele
de uma forma relativa, assim, ele se mostra agradável para as pessoas. Mas só que o destino final é a morte. Por que a morte? A morte é a separação do homem com Deus. Um abraço também para a Sônia e o Gustavo, lá em Campos Novos, para a Lena, lá em Xanxerê. Que Deus abençoe todos vocês. Quando nós buscamos o caminho correto, que é Cristo o caminho, que Ele nos coloca parâmetros, nos coloca medidas, nos coloca distância, é aquilo que a Margarete falou. Não é sacrifício, mas é sacrificial. Por quê? Porque nós temos que abrir mão de tantas coisas para que Deus continue no controle. Mas quando eu estou caminhando pelo caminho largo, eu tenho controle de tudo. Eu faço do jeito que eu bem quero. E muitas vezes a gente acha que isso foi normal, mas quando a gente para pensar, a gente vai ver que foi tolice. Escolhemos caminhar por um caminho largo, por um caminho amplo, passar por essa porta larga e esperamos chegar ao mesmo lugar daquelas pessoas que estão trilhando um caminho diferente, um caminho mais estreito, um caminho que faz com que a pessoa tenha mudança de vida. Não adianta, você não vai conseguir chegar em Jesus se você continuar caminhando no caminho largo, do jeito que você bem entende, como você quer fazer. Um abraço, Marcelo, lá em Videira, que Deus te abençoe. Caminhar na presença de Jesus faz a diferença. A escolha é nossa. Deus nos dá a oportunidade. Estão aí os dois caminhos. O amplo, você está contemplando a grandiosidade, tudo que Ele proporciona, mas tem esse caminho, que é um caminho, é uma porta estreita, uma porta que você tem que abrir mão para que eu possa te conduzir por ela. Mas é muito mais fácil, né? O horizonte parece mais bonito no caminho largo, mas no final é muito triste. O nosso desejo é que você caminhe pelo caminho estreito, entre pela porta estreita, por mais que ela não pareça tão confortável, mas ela vai fazer com que você chegue até Deus. Ela vai te levar para uma vida abundante. Ela vai te levar para algo muito especial. É isso que Deus quer. Mantenha seus olhos fixos em Jesus. Siga o exemplo dele ao caminhar por esse caminho e viva uma vida na presença do Pai, mesmo que pareça difícil, mas no final tem uma grande recompensa. Andar pelo caminho estreito, entrar pela porta estreita, é entender que isso aqui, ó, a Bíblia é a nossa regra de fé. Eu não posso dizer eu acho, talvez, porque, para quê? Não. É ou não é? A palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. E que ou nós somos quente ou nós somos frio. Morno, o Senhor vai vomitar de sua boca. Então nós precisamos realmente levar muito a sério a palavra de Deus em nossas vidas. Nós não podemos tentar alargar essa porta, porque essa porta ela foi feita pelo Senhor Jesus. Ninguém mexe nela. Não é uma porta como a da sua casa, eu mesmo aqui, onde vocês veem nós atrás, antes era uma parede, e eu pude tirar toda essa parede e fazer alargar a minha sala. Não. A vida com Jesus, não conseguimos fazer isso. A vida com Jesus é algo sério, é algo bom, é algo profundo. No domingo nós ainda estamos vivendo esse tempo gostoso, essa alegria do nosso coração, porque domingo nós tivemos batismo e algumas pessoas que decidiram andar realmente, queriam confessar publicamente que iriam estar andando e querem viver e entrar por essa porta estreita, descer as águas no domingo. Isso foi lindo e foi maravilhoso, né? E algo ainda que me maravilha mais ainda aqui nessa noite hoje, vocês viram que eu não precisei dar boa noite, não precisei falar o nome de ninguém, né? Porque o Rosemar já está enxergando, ele está vendo as pessoas que estão assistindo, e quando a pessoa curte ali, aparece o nome,
ele está conseguindo ler. Isso é milagre, isso tem a ver com Deus, isso tem a ver com fidelidade de Deus, isso tem a ver com aquilo que nós falamos na semana passada, que o Senhor ouve as nossas orações, que nós temos que pedir com fé, e o Senhor vai ouvir as nossas orações. Glória a Deus. Hoje ele estava ali olhando e estava falando, e eu fiquei bem quietinha aqui no meu canto, só pensando, né? Porque sou sempre eu que tenho que dar boa noite para todo mundo, ficar cuidando das pessoas que entram na live. Mas que exaltado seja o nosso Deus, porque Ele é o Senhor, porque a verdade dEle é que sempre vai reinar na nossa vida e no nosso meio, que nós possamos realmente estar sendo sempre tocados pelo Espírito Santo de Deus. Que nós não venhamos a crescer, mas que a gente possa diminuir e que o Senhor cresça na nossa vida e na vida de cada um que está assistindo nessa noite, cada um que pode estar com nós nessa noite, né? Que nós não venhamos a querer ser além daquilo que o Senhor quer de nós. Eu sempre costumo dizer assim, que eu sou e eu quero ser o que a Bíblia diz que eu sou, né? Uma pessoa abençoada. O que o anjo disse quando ele visitou Maria lá, quando ele chegou? Ele disse assim: agraciada, você é bem-aventurado, porque o Senhor é convosco. Então, você que está nos assistindo hoje é bem-aventurado, é agraciado do Senhor, porque o Senhor, Ele é convosco. O Senhor é com cada um de nós. Isso é promessa do Senhor, que estaria conosco até o fim dos séculos. Então, assim, ó, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que nos conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, que nós possamos acertar a porta, que nós possamos realmente estar entrando nesse caminho do Senhor, estar buscando todos os dias. Somos fracos, somos falhos, somos pecadores, temos 1000 defeitos, mas temos um Deus que mandou o seu único filho para morrer lá naquela cruz, pela minha vida, pela tua vida, para que nós pudéssemos ser religados novamente ao Pai. Isso é lindo e isso é maravilhoso, né? Que o Senhor possa abençoar cada um de nós nessa noite. Eu quero orar com vocês, e o meu pedido bem especial para que quem, quando for orar, também lembre. Nós temos uma pessoa aqui em Papanduva, a Ellen Regina, e ela está doente, ela já está internada há vários dias, e ela tem uma doença, os médicos não estão conseguindo acertar o tratamento e nem definir realmente o que é a doença que ela tem. Mas aquilo que para os médicos é impossível, para Deus não é. Então, quero orar por ela, quero orar também pela Beth, né, que colocou aí, partiu Piracicaba, que está indo lá para São Paulo. Boa viagem, Deus abençoe você, que você possa ir e voltar em segurança, né? Que o Senhor possa te abençoar. Eu também quero pedir que vocês estejam intercedendo por mim, pela minha saúde, né? Eu estou com a minha coluna bem complicada nesses últimos dias, né? Acho que a medicação já não está fazendo efeito e vamos ver o que se sucede nesses dias seguintes, né? Que o Senhor possa ser conosco nesse tempo. Vamos estar orando por cada um que está nessa noite conosco. Querido Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque sei que Tu és Deus e Tu ouves as nossas orações. E eu te peço, Deus, porque muitas vezes nós não olhamos para a porta estreita, mas olhamos para as coisas do mundo, aquilo que não vem de Ti, Senhor Deus, e que o nosso coração possa estar realmente sendo contrito, Deus, possa ser um coração obediente, um coração que faça somente a Tua vontade, Deus querido. Tu possa abençoar cada um aqui nessa noite, Deus, em especial a vida da Ellen, Pai querido, nós clamamos pela saúde dela. Nós sabemos, Deus, que ela é uma serva Tua, Senhor amado, e que Tu a escolheu, e tudo isso tem um propósito para a vida dela, Senhor Deus, que Tu esteja com ela naquele hospital, Deus, afofa a cama que ela está dormindo nessa noite, Jesus. Cuida dela, Deus, e também pela Beth que está viajando, que Tu possa estar cuidando dela, Deus, pela minha saúde, Pai querido, que
possa restaurar a minha coluna, Senhor Deus. Nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, por tudo que Tu és, por tudo que Tu faz e tudo que Tu farás ainda na nossa vida, através das nossas vidas e na vida de cada um que está conosco, Senhor Deus. Eu Te louvo porque Tu és o Senhor e só Tu mereces toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana repleta da presença do Pai. Amanhã aproveite também o feriado, né? Aproveitem para fazer coisas especiais com sua família. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Venha exaltado no céu.